Então, pessoal, seja muito bem-vindo aqui à nossa quinta videoaula sobre critérios de divisibilidade. Nessa videoaula eu vou estar falando sobre os números que dá para dividir por 6, né? Os números são divisíveis por 6. Mas antes da gente começar, eu quero que você deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, seja agora no meio da videoaula ou ao final da videoaula, e compartilhe essa videoaula com seus amigos, beleza? Então, ó, vem comigo, preste atenção, porque o número 6, né, para ser divisível por 6, tem uma regrinha aqui, tá? E você tem que prestar atenção nessa regrinha. Então, vamos lá. Quando um número é divisível por 6, preste atenção, o número para ser divisível por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e ao mesmo tempo ser divisível por 3. Como assim, professor? Foca aqui. Eu trouxe o exemplo aqui do número 24. Vou estar colocando aqui o 24. Professor, como que eu sei que ele é divisível por 6? Esse número ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele é divisível por 2? Ele é divisível por 2. Você vai ver isso lá na primeira videoaula sobre critérios de divisibilidade. Ele é divisível por 2. Todo número par dá para dividir por 2. Então, ó, é um número par, ele é divisível por 2. E ele é divisível por 3? Ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos, ó, vou fazer aqui para você que ainda não viu entender. Soma dos algarismos, o algarismo 2 mais 4. O resultado, ó, é 6. 6 é um número múltiplo de 3, não é? Então, ele também é divisível por 3, tá? Então, se você ainda não entendeu quando que é divisível por 2 e quando ele é divisível por 3, você tem que ir lá nas primeiras videoaulas e assistir para você entender, tá bom? Senão você vai ficar viajando aqui, beleza? Então, ó, eu sei que o número 24 dá para dividir por 6. E eu sei que 24 dividido por 6 é igual a 4, porque 4 vezes 6 na tabuada é igual a 24, não tem o resto. Então, 24 é um número divisível por 6, beleza? Então, vamos para o nosso segundo exemplo, tá, pessoal? Se você não entendeu aqui o porquê que tem que fazer ali, divisível por 2, não sabe a regrinha? Vai lá na aula de divisibilidade por 2, tá? Qual são os números que é divisível por 2? Se você não entendeu o porquê que dá para dividir por 3, vai lá na videoaula que fala sobre os números, quando um número é divisível por 3. E aí você vai entender também, beleza? E aí eu trouxe o próximo número, ó, o 810. Pessoal, o 810, ele é um número divisível por 6. Lembrando, para ser divisível por 6, tem que ser dividido por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tem que dar para dividir por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Então vamos lá, olhando rapidamente aqui, tá? Não vou me aprofundar, como eu falei, vá lá na aula de divisibilidade por 2 e por 3, para você entender. Esse número que dá para dividir por 2, dá para dividir por 2, aí termina com 0, é um número par. Então ele também dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3, porque a soma dos seus algarismos é igual a um múltiplo de 3. Ó, 8 mais 1, 9, mais 0 é 9. Então, resultado é um número 9, é um múltiplo de 3, então dá para dividir por 3 também. Então, se dá para dividir por 3 e por 2, ou por 2 e por 3, dá para dividir por 6. Não acredita? Vamos ver aqui, ó. 8 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, ó, fazer assim que vocês enxergam melhor. 1 vezes 6 é igual a 6, então 8 menos 6 sobra um 2. Abaixa esse número 1, vai ficar 21. 21 dividido por 6 dá? Dá para dividir por 6? Claro que dá. E aí vai ter aqui 3, ó. 3 por quê, professor? Porque 3 vezes 6, tabuada de 3, tabuada de 6. 3 vezes 6 igual a 18. Então aqui, ó, 18. 21 menos 18 vai sobrar o quê? Vai sobrar 3. Baixa esse zero aqui, e aí eu vou ficar com 30. 30 dividido por 6 vai dar quanto, pessoal? 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, sobra ninguém, resto zero. Então, o 810
é um número divisível por 6. E assim vocês podem fazer e testar com outros números, tá bom? Não se prenda só aos exemplos que eu estou dando, beleza? Então, vamos para o nosso último exemplo, tá? Nosso último exemplo, que como de costume que eu estou fazendo, o último sempre não dá para dividir pelo número. Então, vamos lá. O 1011, tá? O 1011 dá para dividir por 6? Logo de cara eu posso dizer que não. E aí eu não preciso fazer conta nenhuma. Por quê? Porque ele é um número ímpar. Então, ele não dá para dividir por 2. Professor, mas por que está falando dividir por 2, dividir por 3? Porque a regra de um número, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo. Se ele não for, ele não dá para dividir por 6, beleza? Então aqui, ó, 1011, eu não preciso nem fazer conta, porque eu sei que ele não dá para dividir por 2, porque ele é um número ímpar. Então esse número não é divisível por 6, beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula sobre critérios de divisibilidade, quando que um número é divisível por 6. Você gostou da videoaula? Você entendeu a videoaula? Espero que sim. Deixe um comentário aí embaixo e deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e até a nossa próxima videoaula aqui do Reina Matemática. Eu, professor Jorge Abreu,